Gostaria de saudar a todos e dar um bem-vindo também a todos que estão presentes aqui no primeiro encontro de estudos africanos de pós-graduandos realizado aqui na PUC. África entre migrações e imigrações. Para iniciar o evento com as nossas falas institucionais, eu gostaria de chamar para subir à mesa a professora Circe Bittencourt. Professora Circe Bittencourt é graduada e pós-graduada pela Universidade de São Paulo, professora na USP e na PUC, e com atuação na área de prática de ensino. É autora e organizadora de diversas obras na área, como Saber Histórico na Sala de Aula e História na Sala de Aula. Atualmente é a presidente da AMPU São Paulo. Gostaria também de convidar para subir à mesa a professora Lucielena Oliveira. Professora Lucielena Oliveira é coordenadora do GT de História da África em São Paulo, da AMPU São Paulo, e também é professora de História da África na Unesp. Ela fez pós-doutorado na Universidade de Nova York e doutorado na Unicamp. Ela participa do Núcleo Negro para Pesquisa e Extensão da Unesp. Também é autora de livros como Afrodescendentes Paulistas na Cidade do Rio de Janeiro na Pós-Abolição, também pela editora Humanitas. Também gostaria de convidar para a mesa o professor Amailton Magno Azevedo. Representando o Secafro, professor Amailton Azevedo, ele é professor do Departamento de História da PUC, pós-doutorado na Universidade do Texas em 2011 e na Universidade de Coimbra, Portugal, em 2015. Ele atualmente desenvolve projeto de cooperação internacional com a Universidade da Flórida. E para encerrar, para fechar a mesa, gostaria de convidar a professora Vera Lúcia Vieira. Professora Vera Lúcia Vieira é chefe do Departamento de História da PUC e coordenadora do CEAL, que é o Centro de Estudo de História da América Latina. Também é graduada, tem o seu mestrado e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica. Então, eu peço que cada um dos presentes na mesa, com uma fala de 10 minutos, representando as suas instituições. Boa noite a todos. Acho que é por aqui, que é melhor, que aí não precisa segurar. Bom, para mim é uma honra, né, estar presente aqui nesse evento, a quem agradeço a todos. Cadê a Patrícia? A Patrícia está tirando foto. E está aqui iniciando, né, eu acho que uma série de novos eventos. Eu falo em nome da AMPU de São Paulo, porque nós temos como sempre trabalho, né, nessa instituição o apoio aos GTs nessa direção, porque eles que são a base mesmo, né, da formação dos historiadores, das pesquisas em história, né, e do ensino da história. Então, para nós, né, que representamos de longa data, digamos assim, a possibilidade, né, de estar discutindo, né, todos esse movimento, né, historiográfico, para nós é fundamental, e principalmente esses GTs que representam a grande transformação e aquilo que eu chamo da grande virada instrucional, né, da história no Brasil. Ele representa tanto a questão das pesquisas na área da história, e eu digo da história não apenas a questão da história da África ou da história das sociedades africanas, mas da própria mudança dentro da história do Brasil e dentro de uma nova concepção que nós todos, pelo menos na área de ensino, temos defendido, um novo ensino da história.
Falo agora mais como professora, que sempre fui ligada à formação de professores de história, né? Fui muitos anos professora da rede, fui muitos anos professora da prática de ensino de história. E agora, nesse momento, nós estamos vivendo, acredito eu, depois de 64, depois de 71, mais diretamente com os estudos sociais, um novo momento, né, dramático, eu chamo de momento dramático que nós estamos vivendo em relação ao conhecimento histórico, a luta que nós todos temos que enfrentar hoje frente às novas políticas públicas implementadas ou em fase de implementação, de forma mais ou tão dramática quando na fase da chamada ditadura militar civil que nós tivemos. Como eu sou da fase que acompanhei bastante, né, a luta para o retorno da história e da geografia, né, nos currículos, agora nós estamos vivendo um momento mais dramático, porque é de uma, eu diria assim, de uma capacidade de destruição maior do que foi feito na época do regime militar. Eu estou realmente estarrecida, acompanhando os decretos que cada dia cai na cabeça, né, nossa. Temos que enfrentar não apenas os currículos, os debates curriculares, como temos que enfrentar políticas de escola sem partido, como temos que enfrentar reformas que vão atingir diretamente a formação dos professores e a própria essência de quem vai ser professor na nossa sociedade. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento extremamente dramático na nossa área dos conhecimentos do que a gente chama da humanidade. Então, o GT de História da África e todo o conhecimento da África, eu tenho particularmente a minha trajetória de ensino de história, eu tenho trabalhado com os indígenas, né? Então, eu trabalho com a história e os movimentos indígenas e a educação escolar indígena dentro das comunidades indígenas. Então, nesse sentido, a gente trabalha muito com a história da América também, né? Com toda, eu estou chegando recentemente do México, tentando discutir com Chiapas, né, o movimento de resistência indígena lá, porque nós estamos assim enfrentando um movimento que não é só nacional, né, é um movimento internacional, e fazer frente a eles é realmente o nosso grande desafio. A gente acredita nas novas gerações. Vai ser difícil, vai, mas temos que acreditar em vocês. Nós podemos apenas dar alguns encaminhamentos, né, das nossas reflexões, das nossas perspectivas, numa discussão que eu acho que tem que se socializar cada vez mais e estarmos enfrentando diretamente esse problema. Convido todos, se possível, estar em Brasília, na Ampu Nacional. Estamos organizando uma manifestação política junto para enfrentar tanto o MEC quanto o Congresso, em julho de 2017, como um marco, né, uma vez que a Ampu tem sido das entidades a mais atacada em todos os sentidos, né? Não sei se vocês estão sabendo dos enfrentamentos de professores que estão sendo, né, já estão perdendo emprego. A gente não tem muitas notícias, mas nas escolas particulares, principalmente, eles estão efetivamente perdendo emprego, né, por denúncias, né, dos pais. E nas escolas públicas já começou com muita força também, né, esse enfrentamento, inclusive nas universidades, né? Foi o caso da professora Marlene, lá da Universidade de Santa Catarina, da UDESC de Santa Catarina. Então, nós estamos vivendo momentos extremamente, eu diria, aqui a gente chama, né, dos grandes momentos significativos da nossa área e da própria história. Eu acho que debates devem continuar e devem sair, como desse GT, desse evento, propostas, né, efetivas da luta, que é tanto no ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista político. Nós não podemos mais nos fartar de dizer somos sim
uma entidade que precisa lutar, porque a história é a disciplina, é a área que ensina o que é ser cidadão político. E por isso a história está tão cerceada nesse momento, né? Eu acho que nós temos esses dois compromissos, de uma formação política e de uma formação humanística. Nós somos cidadãos e nós somos, ao mesmo tempo, pessoas que pertencem à humanidade. Então, eu acho que esses compromissos devem estar juntos em todas as propostas e deliberações desses novos encontros que ocorrem agora no ano principalmente a partir de 2017. Eu acho que está sendo um marco histórico nas nossas formas, né, de organizar as nossas próprias pesquisas, né, ter a coragem de enfrentar pesquisas efetivas, né, com temas fundamentais. Não podemos mais nos fartar disso e, ao mesmo tempo, entrar na luta política novamente. Não temos como nos, vamos dizer, ficar neutros, nunca mais. Boa noite a todos e a todas. Em nome do GT, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a possibilidade de agradecer a PUC, que nos ofereceu o espaço e a importância desse nosso primeiro encontro, agradecer a presidente da AMPU e agradecer a todos os alunos que estão participando. E é um pouco disso que esse evento vem a acontecer. Quando eu e a Patrícia nos aceitamos participar da coordenação, nós pensamos num evento que pudesse reunir os nossos colegas, principalmente das instituições públicas e privadas. A gente queria conhecer os trabalhos e é um trabalho de união, de fazer um esforço, de se organizar. Por isso, a importância e o agradecimento da gente, tão especial à PUC, que por ser central conseguiu congregar as pessoas dos diversos lugares. Nós gostaríamos de agradecer imensamente a presença de pessoas que vieram de bastante longe, que fizeram a gentileza e nos honraram com a sua participação. O que nós desejamos com esse encontro é conhecer os trabalhos, podermos nos articular e, diante desse quadro que a Cici muito bem nos colocou, nos unirmos e mostrarmos a nossa importância. Então, não há como a gente não pensar nisso. Então, pensar na Cecília, que nos cedeu o espaço para essa organização, e aí essa nossa coordenação ela é colegiada. Os alunos da pós-graduação atuaram vivamente nessa organização, e é isso que a gente pretende levar para a AMPU. Esse encontro para que nós possamos nos conhecer, conhecer as pesquisas, aproximar aqueles que, às vezes, pela dificuldade, pela contingência do trabalho, não conseguem acompanhar os nossos encontros. Reunimos esforços de pesquisas, de encontros, de publicações, quiçá, e principalmente fazer que esse trabalho possa ser dividido entre esses novos colegas. Então, essa é uma área que demorou muito, e como já foi dito, demorou muito para crescer. E a gente está num processo que nós não podemos parar. Nós não vamos parar esses 13 anos de trabalho e, para isso, a nossa união, a nossa organização, a presença e o prestígio aos colegas é fundamental. Então, a gente gostaria imensamente de agradecer e vamos levar esse exemplo, essa participação de vocês para que isso possa ser pensado para os outros GTs lá no nosso encontro, onde a gente espera efetivamente fazer essa grande manifestação pela nossa sobrevivência como pessoas da área de humanas, como professores e como pessoas que estão lutando pela cidadania, só pelo direito de dar um ensino decente e de qualidade, como tanto nós sonhamos. Obrigada. Bem, boa noite. Também cumprimento a mesa, compartilho das palavras das professoras que me antecederam. Estou aqui representando o Centro de Estudos Culturais Africanos e da Diáspora, um centro que surge por iniciativa de alguns professores aqui da casa, as professoras Maria Antonieta Antonassi, professora Josudete Consorte e professor Enio Brito.
eu entro nessa universidade como professor em 2008 e sou então convidado para fazer parte e compor, né, como professor deste centro. Desde então, o centro é criado em 2006, desde então estamos numa parceria conjunta aqui no centro, no Secafro, estimulando pesquisas, orientando, acolhendo eventos e articulando essa iniciativa que vocês aqui nos propuseram, que é esse evento em torno de estudos africanos, e também dizer que o Secafro é também tributário, vamos dizer assim, de uma memória da produção do conhecimento de uma intelectualidade negra que passou por essa universidade desde o final dos anos 70, né? Quando a gente identifica alguns estudantes que passaram a se preocupar com questões relativas a relações raciais na sociedade brasileira, duvidando, questionando e indagando a ideia de um Brasil nos termos em que ele era pensado e interpretado, né? E essa iniciativa por parte de alguns estudantes permitiu produzir o que a gente pode chamar de um rastro de memória, né? Com a fundação do Grupo Negro da PUC em 79, no final dos anos 80, o surgimento do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, do qual eu identifico aqui uma das pessoas que participou ativamente do NEAFRO, que é o professor Acácio, que hoje está na Universidade Federal do ABC. Eu também acabei fazendo parte desse núcleo quando entro aqui como estudante na universidade no início dos anos 90. Enfim, dizer, o Secafro ele é uma iniciativa voltado para pensar especificamente uma produção em torno de uma nova inflexão do ponto de vista epistemológico, mas também tem uma preocupação política fundamental no sentido mesmo de pensar a presença de estudantes negros nessa universidade. Atualmente a gente tem buscado preparar uma proposta que está sendo acolhida pela reitoria dessa universidade, que é a possibilidade da implementação de ações afirmativas na pós-graduação da PUC, não é? Quer dizer, os trabalhos estão em fase de andamento e a gente espera que o resultado seja positivo. Enfim, são palavras breves, desejar as boas-vindas a todos e a todas, não é? Desejar o bom andamento dos trabalhos com as mesas redondas que já aconteceram na tarde de hoje e continuam na tarde de amanhã e de sexta-feira, quando teremos também duas mesas de encerramento de cada dia. Tá certo? Então é isso, passo a palavra. Obrigado. Bem, boa noite. Gostaria de agradecer o convite que vocês fizeram. Estou falando em nome do Departamento de História, que atualmente eu chefio, para grande chefiar, que é uma coisa que não é muito bem o meu perfil, mas estou aqui falando, então, em nome dos meus colegas e gostaria de comunicar a vocês que realmente é uma iniciativa, né, do Secafro de fazer essa reunião, que é extremamente bem-vinda e é extremamente assim, foi assim, com muita satisfação, né, que o pessoal do departamento, tanto da graduação do pós, ficou sabendo, porque se integra nesse esforço, né, que o departamento inteiro está fazendo. Nosso departamento é a graduação e o pós, né, de promover o processo de internacionalização, certo, e de ampliação e de articulação, né, interinstitucional a partir de temáticas de estudos, e a iniciativa do Secafro realmente pioneira nessa perspectiva que o departamento vem trabalhando, né? A gente tem trabalhado em outras linhas, e essa perspectiva interinstitucional a partir da temática, né, das africanidades realmente foi assim, excepcional e dá uma visibilidade enorme nesse esforço que a gente está fazendo de conseguir, inclusive,
ampliar, né, a qualificação do pós-graduação da história, por umas questões extremamente secundárias, que tínhamos uma nota 5, e aí fomos para uma nota 4, por uma questão mais de estrutura institucional, e esse esforço, esse trabalho de vocês realmente é uma enorme contribuição a esta possibilidade, né? E isso significa, não é pela nota, mas isso significa mais bolsas, isso significa mais espaços, isso significa mais condições de fazer um trabalho de inserção social, como esse que a gente vem buscando fazer. A segunda coisa é que eu gostaria de, rapidamente, a gente tem isso na perspectiva, inclusive, da tragédia que está acontecendo hoje. Nós temos o Centro de Estudos de História da América Latina, e o Centro de Estudos de História da América Latina abriga um observatório das violências policiais. Esse observatório tem mais de 10 anos. A gente fazia as denúncias, né, dos abusos de legalidade cometidos pelos agentes do Estado a serviço de políticas, né, discriminatórias e condenatórias, mas cometidas por esses agentes policiais. E a culpa não é deles, são decorrentes, né, são orientados para isso, que são políticas que aplicam a pena de morte, que abusam da legalidade e que afetam particularmente, né, como todos já sabemos, as populações pobres, negras, indígenas, etc. e tal. Hoje nós estamos sentindo uma premência enorme de ampliar, e já estamos tentando fazer isso, de ampliar o Observatório das Violências Policiais. Ele vai se transformar no Observatório das Violências Policiais e da defesa dos direitos humanos, juntamente com outros núcleos que tem na América Latina, particularmente aqui no Cone Sul, porque está uma barbaridade mesmo, como disse a Circe, em termos de direitos humanos, de perda de todas as conquistas em todas essas coisas latino-americanas, e no interior do que nós estamos chamando o ressurgimento da Operação Fênix, né? Que é a Fênix, aquela que dá as estratégias da Operação Condor, que é uma nova estratégia de destruição absoluta de qualquer reação das consciências e tal. E isso, infelizmente, nos pegou totalmente desprevenidos em termos de articulação. Nós estávamos em toda a América Latina um pouco na onda, né, dos chamados governos progressistas, né, que alguns se autodenominavam socialistas, e meio que nadando nessa onda de liberdade, estávamos totalmente prevenidos para essa reação da extrema-direita ultraconservadora que está se abatendo em toda a América Latina, e está muito, muito difícil. Os genocídios estão aumentando brutalmente, principalmente em relação às comunidades indígenas. Nós tivemos aqui o encontro dessas comunidades há 15 dias atrás. Eles, inclusive, foram para a Europa, porque eles estão literalmente ameaçando, matando, estuprando. Os depoimentos foram terríveis, né, do pessoal aqui do Mato Grosso do Sul. Estamos com o pessoal também lá de Roraima e Pará, que também, assim, e a gente não consegue acudir às denúncias. Não dá tempo, a gente parece barata tonta, não sabe para que lado acode mais. Os professores sendo expulsos, denúncias de cerceamentos e de impedimento da liberdade de expressão, da liberdade de manifestação, de uma política de repressão pior, realmente, de uma forma mais difusa, porque você não sabe onde está o inimigo. E se o inimigo não está no fardado só, não está nas Forças Armadas, ele está ao seu lado. É o pai que resolve culpabilizar os professores por todas as coisas. É a criança. Nós temos só aqui em São Paulo 90 mil adolescentes em liberdade assistida. 90 mil só. Isto é a criminalização da infância e da juventude, né? Essa população fica no fio da espada, certo? Porque ela fica subordinada aos agentes do Estado e, ao mesmo tempo, ficam entre os agentes do Estado e ficam entre os grupos organizados, né, de contravenção, e elas não têm para onde fugir. E os casos são terríveis, né? E a gente está também... Então, você não sabe o que acode primeiro, né? Somos poucos, estamos desorganizados. Então, uma iniciativa como essa é maravilhosa, porque ela vai articulando, nos ajudando a articular, e a gente tem que fortalecer
nessa reação e também nessas denúncias, porque a gente não sabe nem o que fazer quando alguém chega e diz, olha, você fez isso, não vai mais fazer. Você fala, como? Vou lá e faço um BO. Chega lá o delegado, então você tem que saber fazer o BO, porque senão o delegado faz do jeito que ele quer. A gente nem sabe que pode ir lá fazer o delegado, que isso vira uma peça processual, e que essa peça processual já é condenatória, dependendo de como faz. A gente está, assim, fora, né, a gente não sabe o que faz. Então, a gente vai fazer, então estão todos convidados, e é por isso que eu queria parabenizá-los, né, mais uma vez. A Antonieta e o Amaildo têm sido assim, sempre pioneiros em muitos aspectos aqui no nosso departamento, já há muito tempo, e ainda bem, sempre, todas essas iniciativas super bem-sucedidas, essa vai ser mais uma, está sendo e vai continuar sendo, né, com toda certeza. De quebra, só para finalizar, eu gostaria de convidá-los para vir assistir, se for possível para vocês, na sexta-feira de manhã, das 9h ao meio-dia, teremos aqui uma palestra sobre a questão da fragilidade da democracia, das democracias, né, que vai contar com a presença do professor Rodrigo Pato e do Michel Zaidan, que vêm, né, que são ícones nos estudos sobre essas questões dos estados militarizados, das ditaduras, das formas de repressão e da violência institucional e do terrorismo de Estado, que é o que a gente está vivendo. Estão convidados, vai ser aqui no Auditório 100, e eles vai ser dado também certificações, essas coisas todas, né, para essas questões mais burocráticas. Agradeço mais uma vez e espero que realmente continue sendo um sucesso e que vocês cresçam cada vez mais. Obrigada. Em nome da Comissão de Organização do primeiro encontro de estudos africanos de pós-graduandos, agradeço muito às instituições aqui representadas. Para prosseguimento do nosso evento, gostaria de pedir que a professora Lúcia Helena, Vera Lúcia e Cícero Bittencourt voltassem ao plenário e que o professor Amailton Azevedo anunciasse os que irão agora compor a mesa para prosseguimento do debate. Bem, dando prosseguimento, então, fazendo a abertura oficial da nossa primeira mesa, eu gostaria de convidar para compor a mesa os professores Acácio Sidney Almeida e a professora Leila Leite Hernandes. Muito bem. Nós teremos como tema dessa nossa primeira mesa África entre migrações e imigrações. Eu, antes de passar a palavra aos nossos convidados, gostaria de fazer uma breve apresentação a respeito da produção intelectual dos nossos professores. O professor Acácio possui doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é professor no curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e coordena a pesquisa Migração e Saúde, Itinerários Terapêuticos
Práticas e Estratégias de Cura de Imigrantes Africanos na cidade de São Paulo. Também desenvolve pesquisas sobre as relações África-Brasil, não é? E também é pesquisador associado ao grupo de antropologia de comunicação da Universidade Félix Boigny da Costa do Marfim, bem como membro do grupo de pesquisa Processos Migratórios e Saúde, Perspectivas Interdisciplinares. A professora Leila possui graduação em Ciências Sociais pela PUC, mestrado e doutorado também aqui, o mestrado na USP, me desculpe, e o doutorado aqui na Pontifícia de São Paulo. Desde 1998, é docente e pesquisador de História da África no Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, e desde 2005 é professora livre-docente. Tem trabalhado com História da África, principalmente com os seguintes temas: colonialismo, resistência e diálogos, movimentos de independência e nacionalismos. É autora dos livros Os Filhos da Terra do Sol, Formação do Estado-nação em Cabo Verde, de 2002, e África na Sala de Aula, Visita à História Contemporânea, de 2005, a sua primeira edição, e as duas seguintes, 2008 e 2010. Memória e História, Administração para o Desenvolvimento, Praia, Cabo Verde, Secretaria do Estado. Aqui é o Memória e História, é o último livro publicado pela professora. Eu passo, então, a palavra à professora Leila, para, então, proferir suas considerações. Obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação. E, como eu dizia há pouco para a professora Antonieta, o primeiro curso de História da África dado aqui em São Paulo foi aqui na PUC, pelo COGEAI da PUC. E, como eu trabalhei nele, a professora Vera também, que acabou de falar, trabalhou nele, eu acho que é um bom momento para eu agradecer esta trajetória minha pela PUC, né, e dizer também da minha alegria de estar aqui hoje. Bom, na verdade, eu vou apresentar algumas ideias a respeito de trânsitos e articulações entre atores e saberes, o processo de descolonização das mentes entre as décadas de 40 e 60. Então, eu vou estar falando de uma migração mais específica, muito menor, de um processo de itinerância de pessoas e ideias que vão, aos poucos, responder ao desprezo e indignação, com indignação, né, as questões todas que são postas pelos colonialismos e pelas colonialidades mais recentemente. Então, é mais ou menos isso. Bom, africanização do conhecimento e descolonização das mentes. Quanto tempo eu tenho? Fala mais próximo do microfone. Africanização do conhecimento e descolonização das mentes foram palavras de ordem relacionadas aos discursos anticoloniais e às independências dos anos 1950. Argélia, Marrocos, Guiné-Conakry e Gana. No âmbito de contextos sociológicos e também discursivos que condicionaram o questionamento de um conjunto de instrumentos e de mecanismos materializados pelas práticas administrativas nos diferentes impérios em África. Em um primeiro momento, esse processo de negação do colonial ganhou força a partir dos trânsitos de pessoas, discursos e textos em África, Europa, Américas e Ásia, o que possibilitou uma complexa articulação da diferenciação da experiência colonial e das identidades registradas em estruturas discursivas particulares, criando novos espaços teóricos de imaginação histórica e imaginação política. Ao visar compreender os argumentos discursivos de africanistas, em especial de africanistas, buscando identificar fissuras na estrutura discursiva ocidental, entrelaçada ao desenvolvimento de um pensamento social africano, partirei de dois pressupostos. O primeiro diz respeito às articulações variáveis historicamente entre os níveis local, regional, transnacional e transcontinental, a partir das relações entre economia, política
e a pluralidade de processos sociais de longa duração, apontando para as condições sociohistóricas dos discursos de alguns intelectuais africanos, enquanto o segundo pressuposto se refere à hipótese de que estes discursos são condicionados também por contextos epistemológicos. Para essa comunicação, eu escolhi uma perspectiva que permite desenhar os contornos de um pensamento africano, formado desde os anos de 1940 e desenvolvido, sobretudo, nos anos de 1950 e 1960, por múltiplas afiliações críticas acerca de questões que envolvem, em particular, a dominação cultural, no sentido mais amplo do termo, exercida na situação colonial desde a segunda metade do século XIX até as independências africanas. Recuo até os anos de 1920, quando situações de violência sofridas pelos negros, tidos como indóceis e animados por instintos, foram reprimidas em nome de uma necessária domesticação, na África, nas Antilhas e nos Estados Unidos da América. Uma década onde as línguas, as tradições orais e as religiões, carecendo de um discurso coletivo que, em termos políticos, rompesse as fronteiras culturais localizadas, e não exclusivamente locais, e se expandisse internacionalmente, levando à valorização da teoria da diáspora africana e do pan-africanismo de cariz cultural, acolhidos todos nos meios intelectuais, artísticos e políticos, na efervescente Paris da década de 1920. Nos meios parisienses, em que a exploração e as crueldades sofridas pelos africanos foram postas em pauta pelo impacto de Batoala, de René Marin, e das publicações de André Gide, Retour de Tchad e de Voyage au Congo, uma Paris sensível pela resposta de resistência e força aos linchamentos, enforcamentos e expulsão dos negros da cidade do Harlem. Uma resposta de renascimento que fez do Harlem um centro de uma cultura vanguardista, com ritmos e sons como o jazz, os spirituals, os blues e os sorrow songs, como analisou em 1936 Alain Locke, em um de seus textos memoráveis, que é O Novo Negro. O Harlem Renaissance se fez polo de atração de artistas intelectuais como Du Bois e ativistas como Garvey, que encabeçaram a luta política pela recusa da submissão das práticas e leis de segregação racial, pela franca defesa da dignidade dos negros, pela reivindicação por igualdade e direitos civis e pelo projeto de retorno à África. Na sequência desse contexto, foi escrito um manifesto, o Manifesto de Legítima Defesa, de Aimé Césaire, marcando os anos conturbados de 1934 a 1940, que abriram um caminho para o movimento da negritude, cujo marco foi o poema Diário de um Retorno ao País Natal. A tomada de consciência da situação opressiva dos negros e a reivindicação da dignidade humana tiveram como alvo as ideologias e os imaginários produzidos desde a segunda metade do século XVIII sobre a África e sobre a Europa. Cito Césaire, abre aspas, nessa cidade inerte, essa multidão desolada pelo sol, não participando de nada do que se expressa, se afirma, se libera à luz dessa terra sua. Nem a imperatriz Josefina dos franceses sonhando muito alto acima da negrada, nem do libertador imóvel na sua libertação de pedra esbranquiçada, nem do conquistador, nem desse desprezo, nem dessa liberdade, nem dessa audácia. No fim da madrugada, essa cidade inerte e seus mais além de lepras, fomes, medos, emboscados nas ravinas, medos enganchados nos altos das árvores, medos cavados no chão, medos à deriva do céu, medos amontoados às suas fumarolas de angústia. Césaire. Refletindo as conotações coléricas de Césaire sobre a experiência colonial da Martinica, esse canto armado é uma feliz expressão do intelectual e líder angolano Mário Pinto de Andrade, em 2 volumes que ele organiza sobre as poesias africanas, apresenta o termo negritude e trata do medo em um espaço simbólico e cultural
de uma cidade subjugada, com suas gentes ultrajadas pela violência e imobilizadas pelo medo. Esta imaginação anticolonial dizia respeito aos aspectos físicos, emocionais e culturais da estrutura colonizadora, fundada nos processos de constituição de um repertório semântico cognitivo imperialista que produziu uma consciência planetária a respeito do outro colonial, não raro silenciando a presença do Islão e de suas culturas. É um saber que reinventa a realidade dos povos e cria imagens que reforçam algumas dinâmicas efetivamente realizadas e postas em prática em nome de regenerar o espaço africano e, poucos anos mais tarde, civilizar as populações. É um saber legitimado pela observação, descrição detalhada, experimentação e classificação, cânones da história natural, alinhavadas por manipulações ideológicas e falsificações históricas a gosto do poder político. Fato é que o colonialismo produziu um conjunto de conhecimentos voltados para uma exploração eficiente e eficaz dos territórios da África, embasado, em particular, nos relatos dos missionários e dos exploradores. E é um pouco sobre esses relatos dos missionários e exploradores que eu passo agora a me referir. Os registros de seus percursos mostram que suas missões ocorreram em espaços sociais e geográficos diversos. Além disso, alguns exemplos permitem identificar múltiplas atividades que, entrelaçadas por intersecções várias, produziram desfechos pluralistas. Lembro o plano de regeneração da África pela África, de Dom Comboni, brilhantemente estudado pela professora Patrícia, aqui presente. Lembro também a tática de Lavigéry, mantendo os usos e costumes dos nativos, desde que não fosse impedimento para sua submissão a uma igreja e um projeto colonial europeu. Além dos católicos, havia os anglicanos da Church Missionary Society, atuando em particular em Lagos e na região dos Grandes Lagos, metodistas, batistas e presbiterianos desenvolvendo seus trabalhos em Serra Leoa, Libéria, Costa do Ouro e Nigéria, os luteranos alemães e os diversos calvinistas evangélicos intervindo nas cercanias do Cabo, na hoje África do Sul, a serviço da Sociedade Missionária de Londres. Fato é que houve uma convergência de objetivos entre os missionários em torno da conversão que levaria o primitivismo e o paganismo a evoluir para a modernidade civilizatória e, de forma compelida, conduziria os africanos a uma dimensão histórica. No seu conjunto, predominou a conversão ao cristianismo, em perfeita consonância com os valores próprios da cultura ocidental europeia, ensinar a divisão das esferas secular e espiritual, o que em si agrediu o repertório cultural africano, fundado na unidade entre vida e religião, e a pregação que negava uma série de ritos sagrados, minando a autoridade das chefias locais. Ora, este modelo despedaçava a cultura agregada constituída por grande parte das tradições, naturalizando o modo de vida, usos, costumes, valores, símbolos e a estrutura espiritual dos africanos, além de marcar sua estrutura psíquica com a clivagem do sujeito, a expressão de Deleuze, transpassada pelo racismo. De outro lado, com diferentes objetivos, as escrituras dos exploradores forneceram elementos que permitem pensar suas viagens ao interior da África como experiência vivida, repleta de obstáculos, decepções e vitórias, mas, e ressalto, como possibilidade de prescrutar o não europeu. Sob a égide do empírico, preocupados em registrar tecnicamente viagens reais no tempo e no espaço, suas narrativas, segundo seus olhares, apresentavam a organização social, política e religiosa, as características geofísicas e a minuciosa descrição da fauna e da flora presentes nas diferentes formas de escrituras, no desenho e na cartografia. De Mundo Park a Henry Barth e Stanley, passando por vários outros, os relatos, a literatura de viagem, graças à descoberta do processo de impressão, tornaram públicos o crescente processo de circulação de mercadorias, homens e ideias relativas às várias descobertas, dando concretude à divulgação dos feitos,
a divulgação do evolucionismo, das teorias raciais e da modernidade, levada à África pela missão civilizatória da Europa. Para além, o momento das novas descobertas e das novas rupturas teve a marca da expedição de Henri Barths, explorador alemão, que visitou Tombuctu no século XIX, era poliglota, incluindo um bom conhecimento que ele tinha de língua árabe, sólida formação acadêmica, extraordinária energia física e mental. Barthes descreveu a África com um olhar e um paradigma de leitura próprio, que permaneceu até cerca de 20 anos atrás como dominantes no campo dos estudos africanos. Consistia em uma mudança radical na maneira como a Europa e todo o Ocidente concebiam o passado da África, revelando uma longa e rica tradição escrita do continente. Barthes enviou vários manuscritos completos e extratos da crônica sobre Tombuctu, escritos no século XVI, oriundos não só de Tombuctu, como de outras áreas do Sahel. E foi assim que, mesmo não desaparecendo o discurso hegeliano, este cedeu lugar para outros discursos sobre a África, agora retratada em compasso ternário. Grandeza, decadência e redenção ou renascença africana, ainda que sob a condução dos europeus. Há que salientar que a renascença africana se refere a toda a África e a todos os africanos mobilizados e conscientes do que está em jogo no mundo contemporâneo. Seja a renascença do Harlem nos anos 20 e 30, os movimentos da negritude e do pan-africanismo, Sofiatal nos anos 50, o Congresso de Escritores Pan-Africanos, em Paris e em Roma, respectivamente em 1956 e 1959, ou o conjunto de artigos publicados na revista Présence africaine, fundada em 1947, que culminaram com a construção conjunta de africanistas na história geral da África. Os 8 volumes que a gente estuda e que tem agora acesso. Ou ainda pensamos a renascença africana, que responde a um chamado feito em 1996 por Thabo Mbeki, presidente da África do Sul, que, na sequência da derrocada dos impérios coloniais e do apartheid, de uma nova onda de desenvolvimento cultural, apontou para a construção de uma nova África. Uma África produtora de um novo desenvolvimento, tendo a cidade de Tombuctu como centro. Esse é um projeto que tem se desenvolvido e desenvolve até os dias atuais. Cada renascença africana diz respeito a um ressurgimento, uma reação a situações de violência, desprezo e inferiorização dos negros africanos e de seus descendentes nas diásporas pelo mundo, implicando em respostas de reafirmação de suas qualidades morais e aptidões intelectuais. Cada renascença surge no âmbito de circunstâncias históricas distintas, definidas pelo entrelaçamento entre a situação internacional e o ambiente social e político local. Cada renascença salientou uma cultura localizada, e não exclusivamente local, e fez nascer um discurso coletivo que, em termos políticos, fosse capaz de se expandir internacionalmente, o que levou a valorizar a teoria da diáspora africana, da negritude e do pan-africanismo de cariz cultural, acolhidos nos meios intelectuais, artísticos e políticos na Paris da década de 1920, para onde ia uma série de estudantes completar sua escolaridade formal, evidentemente do Império Francês. Uma década de franca efervescência política, em que a exploração e as crueldades sofridas pelos africanos foram colocadas em pauta e levadas pelo impacto de Batouala, de René Marin, e das publicações de André Gide, Retour de Tchad e de Voyage ao Congo. Uma Paris sensível às dinâmicas culturais e reivindicações políticas do Harlem Renaissance, um espaço de onde emergiram uma pluralidade de manifestações culturais tecidas no âmbito de circunstâncias históricas reais. Foi onde despontaram os múltiplos entrelaçamentos da literatura e da música dos negros da África, das Américas e daqueles dispersos pelos cantos do mundo. O Harlem foi o espaço no qual surgiu uma cultura vanguardista, com ritmos e sons como o jazz, os spirituals, os blues e os sorrow songs, como analisou em 1936 Alan Locke, em um dos seus textos memoráveis, O Novo Negro. O Harlem renascido também foi palco de uma tensão singular
que atraiu artistas como Billie Holiday e seu canto imortal, Strange Fruit, intelectuais como Du Bois e ativistas como Garvey, que encabeçaram a luta política pela recusa da submissão das práticas e leis de segregação racial, pela franca defesa da dignidade dos negros, pela reivindicação por igualdade e direitos civis e pelo projeto de retorno à África, que não se cingiu a uma África indiferenciada, antes a uma escolha metafórica pela Libéria e Serra Leoa como centros irradiadores de uma ação que construiria na prática as propostas anticoloniais de modernização e de emancipação. De outra parte, cabe salientar que também nos anos de 1940, os discursos mostraram a persistência da vitalidade em torno da questão de uma identidade nucleada na noção de raça com contornos próprios. Um dos marcos foram os sistemáticos questionamentos das principais categorias coloniais de conhecimento, envolvendo os fenótipos que conformavam as noções de tribo e a noção de tradição próprias da etnologia, cuja pressuposição central era uma visão estática que não considerava a historicidade africana. Em contraponto, a fundação do Instituto de Etnologia em 1941 no Haiti deu lugar à faísca de um pensamento que procurava ser transgressor, como na outra margem do Atlântico ocorria com o desempenho das escolas de Badan, Ajaí, Dar es Salaam e do Instituto Francês de África Negra. Com todas as mudanças que foram introduzidas e com a revalorização da pluralidade de línguas e de tradições locais, em particular as orais, mesmo assim, a antropologia teve um importante papel na situação colonial e fortaleceu os argumentos de volta ao passado mitológico da África, propondo hipóteses desenvolvidas a partir de uma série de binarismos que, ao lado do conhecimento registrado pelos missionários e viajantes, formaram a estrutura discursiva colonial. Bom, eu passo, então, pela como isso foi, de alguma forma, posto em questão pelas elites africanas. Em 1945, Plácido Tempels, que, como muitos outros missionários católicos, havia ido ao antigo Congo belga para introduzir uma mudança de fé, teve A Filosofia Banto publicada em francês. Agora ela já está, inclusive, traduzida para o português e foi editada agora recentemente. A obra se refere aos 30 primeiros anos do século XX, em que a maioria da população era tida como, ao menos nominalmente, cristã. Na contracorrente da atribuição de selvageria, primitivismo e inferioridade dos indígenas, Tempels salientou a incapacidade dos europeus de não perceberem que as culturas locais mostravam capacidade intelectual dos indígenas para construir um cristianismo indígena. E mais, argumentou que o pensamento banto se baseava em uma ontologia na qual o ser equivalia à força vital, que as forças de vida interagiam umas com as outras e, não raro, de forma hierárquica, que havia necessariamente uma relação entre os vivos e os mortos, daí o culto aos ancestrais, e que uma força vital podia dominar outra, o que os europeus chamavam de bruxaria. Esses aspectos, entre outros, permitem a gente identificar e compreender como as escrituras dos missionários, e mais particularmente a do Tempels, e as escrituras dos exploradores, mais particularmente a do Barth, que eu já citei, e a do Humboldt, que não vai dar tempo da gente tratar, acabam garantindo que, nos anos 1940, juntamente com essas escrituras, que, de alguma forma, diziam respeito a uma estrutura colonial, surjam outras, que a elas se referiam, mas de franca contestação. Ela se dá, em alguns momentos, um dos quais bastante importante, que é o momento da fundação da revista Présence Africaine e das publicações nessa revista, que são publicações de textos do Delafosse, do Ioro Dial, do Lamine Gueye, do Aimé Césaire, do Franz Fanon, do Leopold Senghor, entre outros, né? E esses artigos vão mostrando cada vez mais como e do Cheikh Anta Diop, então, como essas culturas deveriam ser revalorizadas, não é?
como as religiões africanas deveriam ser vistas num outro espectro epistemológico de afirmação e não de negação, como animismo e bruxaria, no sentido mais pejorativo do termo, né? E, na verdade, articulando essas questões, as questões que diziam respeito em pensar o anticolonial e já desenhando os primeiros contornos de uma luta pela independência. Na verdade, esse momento foi bastante importante e lideranças da Inglaterra, estudantes e também de Portugal, acabaram no trânsito que iam para a Inglaterra, para a França, depois voltando para Portugal, tendo acesso a essas leituras, assim também como acesso ao texto, que acaba, enfim, concebendo, né, o que significava a situação colonial em termos de totalidade, que é um marco de ruptura da antropologia colonial por uma outra antropologia, segundo eles próprios, não mais, entre aspas, filha do imperialismo, né? Eu tenho 5 minutos, eu vou tentar terminar. E, portanto, essas questões todas foram adensadas pelo conhecimento de algumas obras publicadas no espectro marxiano, e também que, de alguma forma, foram também favorecidas por uma série de obras escritas pelo Sartre, né? E que foram, de alguma forma, adensadas pelos vários prefácios que ele fez para obras de africanos. Na verdade, a importância maior dessa segunda parte é mostrar, primeiro, como esses movimentos são movimentos que já desenham alguma liberdade em relação ao pensamento eurocêntrico, embora sem romper o paradigma eurocêntrico, né? E, aos poucos, vão colocando questões que são retomadas hoje pelos estudos pós-coloniais, com Mudimbe, com o Tundi, com o próprio Appiah, né, numa outra chave, né, colocando o que de mais importante tem que ser negado, né, para se chegar a esse, não mais ao simples esgarçamento, mas à ruptura desse paradigma, né? Eu acho que conflui as ideias de todos para a ruptura mais que necessária dos binômios, dos dualismos. Na verdade, a gente está num momento em que continuamos apontando quais são os problemas, mas ainda não conseguimos incorporá-los às nossas escritas e, menos ainda, efetivamente romper o paradigma, né? Eu acho que, mesmo em termos da ideologia e do imaginário, ainda falta aí uma luta bastante grande, que é uma luta política, sobretudo, né? Política das sociedades como um todo, política dos movimentos negros, de uma forma geral, né? Para promover esta ruptura nos imaginários e na ideologia. E na epistemologia ficam aí os vários desafios, né, que esses teóricos já têm buscado trabalhar, né, e que a gente está tentando trabalhar também aqui no Brasil. Obrigado a todos. Passo então a palavra ao professor Acácio. Boa noite. Eu vou fazer uma solicitação à mesa. Gostaria de fazer algumas palavras iniciais, mas que esse tempo não fosse descontado do meu tempo. Que talvez fossem as palavras da professora Patrícia. Eu acompanhei um pouco todos os preparativos para que chegássemos até o dia de hoje. E se olharmos aqui o site, lá no final aparecem as instituições promotoras, mas não aparece o selo da CAPES, nem da FAPESP, nem do CNPq. O que significa dizer que é um evento extremamente ousado e que só chegamos até aqui porque tivemos sobretudo um grupo de doutorandos e de mestrandos que se esforçaram muito. E eu queria que, às vezes, falamos das pessoas sem indicar os nomes, então eu queria usar esse tempo só para pedir que quem participou desses preparativos que se levantasse para que todo mundo soubesse quem é
Sim, tem gente ali escondida. Tem gente lá fora. Né? E tem gente lá fora. Foi um esforço muito grande. Isso não significa dizer que não precisamos dos investimentos da CAPES, do CNPq e da FAPESP. Precisamos sim. E estamos vivendo um momento bastante duro, bastante complicado. E se fazer pesquisas e ser pesquisador de África, ou como querem alguns africanistas, já era muito difícil. Os próximos anos, temos alguns indicativos de que isso será ainda mais difícil. E vamos perceber isso, sobretudo, na produção. Nós terminamos agora um levantamento que deve ser publicado no próximo ano na forma de livro sobre os estudos africanos no Brasil, sobre uma análise quantitativa. Então, nós vimos que de 2007 a 2008 nós tivemos um crescimento significativo, ainda muito pobre se comparado com aquilo que se produz em outros países, e nós sabemos que, efetivamente, agora vamos começar a descer ladeira, e já estamos descendo, e não quero aqui recuperar a fala do antigo chanceler, ou do último chanceler, assim que ele assumiu, mas uma das primeiras determinações foi: vamos fazer uma avaliação do custo das representações diplomáticas do Brasil na África e no Caribe. Né? E de lá para cá nós sabemos, de alguma forma, o que aconteceu. Isso significa dizer que, nos últimos anos, a África deixou de ser uma OPNI, um objeto político não identificado, passou a ser, sim, um objeto político identificado, mas corremos o risco desse retorno da África no Brasil à condição de um objeto político não identificado. Para fazermos, talvez, uma leitura mais internacionalista, eu sugeriria, que é algo que eu não vou tratar aqui, mas eu sugeriria a leitura de um artigo que foi publicado agora, no dia 3 de abril, hoje é dia 5, no dia 3 de abril, o autor é o Thomas Genst. O título, em português, ele está publicado em inglês, o título é Administração Trump planeja ofensiva econômica e militar contra a África. Vale a pena, é importantíssimo que façamos uma leitura e fiquemos atentos e atentas àquilo que vai acontecer, porque estava todo mundo estranhando, os internacionalistas estranhando, que até então o Trump não tinha falado nada sobre a África, mas a movimentação militar no continente já começou, nos planos desenvolvidos, já alguns nomes indicados, alguns militares que estavam na aposentadoria e foram recuperados pelo Trump. Então, vale a pena ler esse artigo. Na minha fala, eu vou destacar alguns desses pontos. Então, podemos começar a contar o tempo? Podemos. Obrigado. Antes de começar a contar o tempo, se você me permite, Sim. queria lembrar também a participação da Adriana Souza, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, porque, por razões pessoais, que não cabe aqui comentar, eu também gostaria de pedir uma salva de palmas para a Adriana. Ela foi fundamental para a organização desse evento. Agora eu começo a contar. Tá bom, obrigado. Eu escolhi, já que nos foi dado um tema aberto, né? África entre migrações e migrações, eu vou fazer um pouco o mesmo caminho que a professora Leila, e que, mais uma vez, fico feliz da oportunidade de dividirmos a mesma mesa, fez. Eu vou trabalhar em um campo muito específico e que tem a ver com os últimos anos da minha formação, e que é migração e saúde na África do Oeste. Nos últimos anos, as minhas pesquisas que estavam e que continuam, de alguma forma, sediadas na África do Oeste, mais especificamente na Costa do Marfim, têm possibilitado a participação em algumas redes de discussão e pesquisa e o aprofundamento de uma temática que eu iniciei em 2006 na Faculdade de Saúde Pública, no momento que eu fui fazer o meu pós-doutoramento na Faculdade de Saúde Pública, com um tema que ainda não estava sendo muito tratado no Brasil, que era a questão da migração e da saúde. Mas como o meu doutorado tinha sido na Costa do Marfim, era o meu desejo de retornar à Costa do Marfim, e o título dessa pesquisa financiada pela FAPESP foi AIDS e Migração Internacional na África do Oeste, um estudo sobre as sociedades da região Moronu da Costa do Marfim. Em resumo, era trabalhar com os corredores
do HIV/AIDS, partindo de Abidjan para Bamako, para Ouagadougou e para Lagos, na Nigéria. Né? Eu trago algumas imagens, não vou cansá-las com imagens, depois, quem quiser, eu posso passar, enviar alguns slides. Eu venho trabalhando agora, já que eu migro da sociologia, não é propriamente uma migração, mas eu saio da sociologia para a saúde pública, e da saúde pública agora para o curso de Relações Internacionais. E no curso de Relações Internacionais tem me interessado muito as questões da geopolítica da saúde mundial, tendo como foco a organização dos sistemas de saúde na África do Oeste. Este foi o meu ponto de partida, fazer uma análise do sistema de saúde da Costa do Marfim. E, a partir dos dados levantados, eu consegui, naquela região, ou nas sub-regiões, estabelecer 3 principais áreas de pesquisa. Né? A primeira delas, a pesquisa que diz respeito ao perfil da migração. Muitos estudos têm sido realizados sobre o assunto, como vocês bem sabem, e isso nos permitiu identificar as dinâmicas migratórias da região na perspectiva interna da sub-região e internacional. Ela também permitiu identificar as diferentes faces da migração na região da África do Oeste. Vou colocar rapidamente aqui um mapa, só para que todo mundo lembre onde é que está a região da África do Oeste. Né? Esse é um mapa interativo da Organização Internacional da Migração, que vale a pena consultar. Ele não é atualizado, mas vocês podem clicar sobre um determinado país e aí vocês sabem como tem sido o deslocamento de imigrantes para esse determinado país, ou se vocês também podem fazer um outro exercício, que é o envio, o deslocamento de imigrantes também de uma determinada região do continente africano para outros lugares. Então, isso permitiu identificar o perfil. A Organização Mundial da Migração não tem dados atualizados, e eu diria que nenhuma instituição possui verdadeiramente dados atualizados sobre a migração interna, as migrações intrarregionais, que, a meu ver, são as migrações mais importantes. Na segunda área, as análises permitiram identificar os fatores de risco e vulnerabilidade em matéria de saúde face ao perfil de migração e as diferentes modalidades de migração. E, por último, essas duas áreas, as duas áreas que eu citei, permitiram a identificação de uma terceira área voltada para as políticas públicas. A lista de problemas e desafios que podem ser considerados com o objetivo de reforçar os argumentos para uma política de saúde que contemple as populações em deslocamento e os migrantes na África do Oeste. Eu não vou usar aqui a categoria imigrante ou emigrante, nós ultrapassamos já, nós sabemos que todo imigrante é emigrante também, então por isso que eu uso do migrante o tempo todo. A migração na atualidade é uma das mais importantes questões globais. No contexto africano, a atenção está voltada principalmente para a migração que tem como destino os chamados países desenvolvidos. E por isso que somos inundados sempre com aquelas informações produzidas a partir da Europa ou eurocentradas que sempre informam que a Europa está sendo invadida pela África, né? Uma informação que eu diria aqui mentirosa. Entretanto, a migração interna permanece, em grande parte, um objeto pouco estudado, enquanto as discussões levadas a cabo pela mídia tratam essencialmente de questões como fuga de cérebro, o envio de remessas, a feminização da migração, migração irregular, o tráfico de seres humanos e, mais recentemente, aquilo que estão chamando de crise dos refugiados e também a questão do terrorismo. A maior parte dos dados estatísticos disponíveis sobre migração na África traduzem apenas os aspectos econômicos, especialmente o envio de remessas, que são significativos se pensarmos, por exemplo, o Mali ou se pensarmos Cabo Verde, a importância que tem tido o envio de remessas daqueles que migraram para a Europa, para os Estados Unidos ou também para o Brasil, que têm produzido aí, e o valor dessas remessas, o impacto dessas remessas no chamado desenvolvimento local e também no desenvolvimento regional. Os aspectos demográficos é um outro ponto importante, mas não há praticamente nenhum dado sobre as condições específicas da vida dos migrantes nos países africanos, de destino ou de acolhida. A velha teoria
do destino e de acolhida, e questões que já eram apontadas em 1972, quem vem trabalhando com migração sugeriria a leitura desse livro. Em 1972, o Jean-Luc Pensey, que nós conhecemos pelo o famoso Coração das Etnias, né? Publicou um livro com o título As Migrações Africanas, não foi traduzido, ele continua, o livro acho que a única versão é em francês, mas ali ele já trabalha algumas categorias importantes e usando como bibliografia um autor que continua sendo um autor também de suma importância para quem estuda a África, que é o Samir Amin, né? Então, Samir Amin discutindo a África do Oeste, que é a região também com a qual eu trabalho. Em outras palavras, pouco tem sido dito especificamente sobre os problemas que os migrantes enfrentam na sub-região Oeste e na outra sub-região importante, que é a sub-região austral aqui, que é um direcionamento aí, que nós temos, um fluxo intenso e um fluxo importante que nós temos na África do Sul, né? Particularmente, essa discussão que eu digo que ela não vem sendo feita, eu digo particularmente em relação aos determinantes ambientais, socioeconômicos, comportamentais e fatores biológicos que podem influenciar o estado de saúde das populações migrantes nos diferentes estágios do processo de migração. Eu digo nos diferentes estágios do processo de migração, porque eu trabalho com itinerários, né? Então, não me interessa apenas o lugar de partida e o lugar de acolhida, mas me interessa o itinerário feito. E nós sabemos, por exemplo, que no processo de itinerário, quando nós tivemos uma situação de uma crise política na Costa do Marfim, ainda assim a Costa do Marfim continuava sendo um país de acolhida, não vai dar tempo de discutir esse sentido da acolhida na Costa do Marfim. Então, os migrantes que saíam do Burkina Faso, sobretudo os Lobi, que se dirigiam para a Costa do Marfim, passaram a fazer o caminho pelo Ghana. Quer dizer, você aumenta a distância. Então, esses itinerários me interessavam e continuam interessando. O foco colocado insistentemente nos últimos anos na promoção de desenvolvimento humano e, consequentemente, para alguns, eu não faço parte desse grupo, na melhoria das condições de vida e bem-estar dos indivíduos, independentemente da nacionalidade, especialmente nos países em desenvolvimento, tem exigido a realização de pesquisas que animem o debate e forneçam subsídios para que, no futuro, existam políticas públicas voltadas aos imigrantes e às populações em deslocamento no interior do continente africano. É claro que as imagens do grande cemitério que se tornou o Mediterrâneo nos últimos anos não deixam dúvidas que a promoção do desenvolvimento humano não envolve os migrantes africanos, não é? No último ano, as estimativas indicam que foram aproximadamente 4 mil mortos, não é? Isso, dados que só podem ser observados pelos corpos encontrados, né? Mas alguns pesquisadores indicam que esses números são muito maiores, né? Nós aumentamos, inclusive, se em 2015 nós tínhamos aproximadamente 88 mortos para cada 1.000 migrantes, no último ano nós passamos a ter 216 mortos para cada 1.000 migrantes, o que significa números assustadores, mas com os quais parece que não existem grandes indignações. Ao longo dos últimos 45 anos, a população total da África do Oeste passou de 88 para 290 milhões de pessoas e a população urbana passou de 13 para 128 milhões. No mesmo período, estima-se que mais de 80 milhões de pessoas da África do Oeste migraram do campo para as cidades. Quando eu cheguei na Costa do Marfim pela primeira vez, em 2000, a população rural era superior à população urbana. Todos os indicativos apontavam para que em 2015 a população urbana seria maior, nos espaços urbanos seria maior, e de fato é isso que aconteceu, e a Costa do Marfim não é o único país a vivenciar isso, né? Segundo o Atlas da Integração Regional, eu estou usando aqui o Atlas de 2006, as análises espaciais de longa duração têm mostrado que as áreas costeiras da África do Oeste estão entre as que mais têm atraído imigrantes. E essas migrações respondem a uma busca de oportunidades econômicas e também a diversificação de estratégias de redução de riscos da saúde e da pobreza. Paralelamente, o desenvolvimento da infraestrutura de transporte, especialmente das redes ferroviárias e da malha rodoviária, ajudaram a promover a mobilidade individual em longas distâncias. É claro que também, por outro lado, existem pesquisas indicando que
existem hoje, na atualidade, mais regiões isoladas no continente africano do que tínhamos há 50 anos atrás, sobretudo com o esfacelamento das linhas férreas que ligavam regiões, é claro, regiões de interesse, sobretudo no período colonial, né? Para melhor compreensão da situação, eu sugiro a leitura do Samir Amin, dois textos, um livro e um texto do Samir Amin. O primeiro deles, O Desenvolvimento do Capitalismo na África do Oeste, ele permite compreender um pouco essas dinâmicas migratórias. Esse livro é de 1967, um outro livro, Migrações Modernas na África do Oeste. 1974 eram migrações modernas na África do Oeste. Em cada lado da migração, seja de uma ponta a outra do processo migratório, os migrantes e as populações móveis têm direito ao bem-estar, eles precisam ter acessos aos serviços sociais básicos, especialmente os da saúde. Além disso, várias relações são formadas entre áreas de origem e áreas de recepção entre os migrantes e as comunidades de acolhimento. Um bom exemplo para quem quiser ver isso aqui mais próximo, vejam a organização que os migrantes do Mali fizeram em pouco tempo, depois da chegada aqui, a criação de associações que têm como finalidade manter um vínculo e, sobretudo, promover o desenvolvimento, o chamado desenvolvimento local. À luz dessas dinâmicas migratórias, faz sentido a preocupação com problemas de saúde no contexto da migração, considerando as populações em deslocamento, os migrantes, as suas comunidades de origem, de trânsito ou de acolhida. Quem vem trabalhando com isso? A Organização Mundial da Saúde, a Organização Internacional da Migração, que eu coloquei aqui, segundo ela, a saúde, no contexto da migração, é um perfeito estado de bem-estar físico e mental dos migrantes e não consiste unicamente na ausência de doenças ou enfermidades. Não difere daquilo que a própria Organização Mundial de Saúde traz. Assim, a questão da saúde no processo de migração não pode se concentrar apenas na doença. Por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira referência à geopolítica da saúde global é de 1997 e é uma preocupação que nasce nos Estados Unidos, muito movida pelas questões do avanço do HIV/AIDS e do risco que determinadas doenças trariam. Se vocês, um evento recente é pegar, por exemplo, o que alguns países fizeram não é uma epidemia, no último surto de ebola, né? No último surto. Fechar fronteiras, países deixaram de voar para a Libéria e deixaram de voar. A Costa do Marfim foi o primeiro país a fechar a fronteira e a Costa do Marfim fechou fronteira. Não tenho como provar isso, mas acho que muito movida pela Nestlé, já que a Nestlé investiu muito dinheiro naquela região, alguns milhões no momento da epidemia, com medo que a epidemia atravessasse a fronteira, atingisse a Costa do Marfim e, consequentemente, trouxesse danos para a produção do cacau e do café, né? Então, não é uma preocupação. Aqui nós estamos falando, eu não estou falando de uma preocupação só com a doença, mas uma preocupação com a saúde. Eles devem levar em conta os diversos determinantes que influenciam o estado de saúde dos migrantes e das populações em deslocamento. Se a migração, em circunstâncias normais, não apresenta um risco para a saúde, as condições nas quais ela opera pode sim aumentar a vulnerabilidade dos migrantes frente a algumas doenças. Exemplo também, quem quiser conhecer em São Paulo, exemplo, são as pesquisas feitas com trabalhadores bolivianos, trabalhadoras bolivianas e o aumento da tuberculose junto a essas populações em função das próprias condições de habitação e de trabalho. A partir desse ponto de vista, os riscos para a saúde são diversos e estão relacionados com a situação na qual se desenvolve o indivíduo em mobilidade ou em migração. Alguns arranjos foram feitos nos últimos anos, ou têm sido feitos pela... hoje nós discutíamos à tarde o uso das aspas, né? Mas pela comunidade internacional, eu coloco aspas porque eu não acredito na existência de comunidade internacional, para tentar garantir os direitos humanos dos migrantes. Entre os mais importantes estão duas resoluções, eu vou citar aqui apenas porque coloquei no texto,
a 58/208 da Assembleia Geral das Nações Unidas, é uma resolução de 2003, e a criação da Organização de Saúde da África do Oeste, de 1987. Duas outras instituições são instituições importantes nesse sentido: a Comunidade Econômica dos Estados da África do Oeste, que é a CEDEAO, e a UEMOA, que é a União Econômica e Monetária do Oeste Africano. Eu não vou ter tempo para mostrar isso, mas eu diria que outras instituições hoje, também importantes, têm desenvolvido ações, ainda que tímidas, nesse sentido, e aí eu vou destacar aqui pelo menos 3 delas, né? A Comunidade Econômica dos Estados da África do Oeste, a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, o Mercado Comum da África Oriental e Austral e a Comunidade Econômica dos Estados da África Central. Todos eles, em algum momento, fizeram uma discussão sobre migração e saúde, foram provocados para que se pensasse algumas resoluções, e eu estou dizendo isso provocado porque, de alguma forma, nós temos tido um represamento dos migrantes. Apenas como dado, para que vocês saibam, apenas 1% dos africanos que migram para fora do continente africano. Né? Os dados são esses. Então, significa que 99% dos migrantes africanos estão nas intra-regiões. Né? E tem tido cada vez mais um controle aéreo, um controle marítimo, feito pela Europa e dos acordos também. Vamos lembrar que um dos problemas que o Mali teve recentemente com a União Europeia foi o fato de não obedecer a tentativa de um acordo da União Europeia, que era de você criar um represamento, centros de reclusão de imigrantes. Né? A Líbia mesmo tinha assinado ainda no período do Gaddafi, mas ainda bem que Gaddafi não obedecia. Então, a Líbia era um país possível para esse itinerário para chegar até o Mediterrâneo. Né? Ao longo da sua história, a África tem vivenciado movimentos migratórios importantes, alguns forçados, outros, segundo alguns, voluntários, que contribuem para moldar a paisagem demográfica atual. Em 2010, o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, o departamento estimou a população de migrantes internacionais em torno de 214 milhões em todo o mundo, ou 3,1% da população mundial. Segundo as mesmas fontes, existem 30 milhões de imigrantes provenientes da África, 14% da população total de migrantes internacionais. Gana e a Costa do Marfim se destacam pela própria história e do desenvolvimento do capitalismo na Costa do Marfim, que foi um país de atração de migrantes e continua sendo, né, ainda, muito embora tenha caído de 30% para 16,7%, segundo dados estatísticos produzidos pela própria Costa do Marfim. São muitos fatores que podem explicar os fluxos migratórios, os deslocamentos no continente africano. As pesquisas destacam principalmente, mas não exclusivamente, as precárias condições socioeconômicas, são os baixos salários, desemprego, subemprego, a pobreza, a falta de oportunidades e a falta de proteção social. Além dos fatores econômicos, políticos e sociais e das questões ambientais, que é um tema de extrema importância, que favorece a migração, temos também a instabilidade política, os conflitos armados, conflitos sociais, fatores que constituem as principais causas de migração de trabalhadoras e trabalhadores qualificados e não qualificados. No contexto internacional atual, é importante lembrar que, se a migração africana parece um problema maior para os países do Norte, a sua importância demográfica é verdade relativa. E como bem afirmou, e para trazer uma outra autora importante nesse debate, Aminata Traoré, do Mali, ela diz: o problema não é a África, mas sim o sistema internacional vigente, gerados de 4 crises, ou geradores de 4 crises, né? A crise financeira, a crise econômica, a crise energética e a crise alimentar. Se não considerarmos essas questões, como trazidas assim resumidamente pela Aminata Traoré, que é uma pesquisadora, né? Quer dizer, é ela que vem se... Eu estava
lembrando, existe um termo francês, ultramundista, não tem uma tradução para o... Mas é quem vem defendendo a bandeira do outro mundo é possível, né? E talvez por isso que ela esteja proibida de entrar na França, não é por conta dos seus posicionamentos. Eu não vou ler aqui para vocês por uma questão de tempo, eu só tenho mais 20 minutos, mas nesse artigo... Só para corrigir, são 10. 10 minutos, desculpa. Nesse artigo que eu citei no início e que disse, olha, é importante ler, o autor diz o seguinte: a República Democrática do Congo, um país que foi o local de alguns dos piores crimes do imperialismo contra o continente africano, surgiu no centro da agenda social e econômica contra-revolucionária da administração Trump para a África. Em fevereiro, a administração Trump cancelou restrições mínimas à colaboração de corporações americanas com mercenários nas províncias orientais devastadas pela guerra. O vazamento da ordem executiva sobre a regra dos minérios de conflito, o único documento substantivo da política de África emergindo da Casa Branca, tem a aparência de um sinal político calculado. Ele envia uma mensagem inconfundível de época aberta para as corporações americanas e para seus colaboradores militaristas no continente. A ordem também sinaliza o compromisso do governo dos Estados Unidos com o rompimento violento, se necessário, do governo do Congo e com o saque total de sua riqueza natural. Nós temos assistido esse deslocamento, não sei quem vem acompanhando de perto, esse fluxo migratório de africanos para o Brasil, sobretudo nos últimos anos, né? Oriundos do Congo, oriundos da Eritreia, da Etiópia e de diferentes outros países, né? Quem precisar desses dados ou quiser discutir esses dados, nós fizemos um levantamento a partir das casas de acolhida aqui em São Paulo e a partir de dados também da Polícia Federal. Houve indiscutivelmente um crescimento, é claro, nada para assustar ninguém. Nós tivemos muito mais entrada de americanos de 2008 para cá do que de pessoas vindo do continente africano, né? Mas aí é uma discussão do migrante desejado e migrante não desejado, né? Sobre o perfil, só para caminhar para o final, quem é o migrante da África do Oeste? As pesquisas realizadas pela Organização Internacional da Migração continua sendo uma referência para quase todas que trabalham com migração na África, com a finalidade de traçar esse perfil dos migrantes de 8 países da África do Oeste, do Senegal, Mali, Mauritânia, Togo, Gana, Costa do Marfim e Níger, indicam os seguintes tipos: solicitantes de asilo e refúgio, em primeiro lugar, trabalhadores... Desculpe, não em primeiro lugar, não está em ordem de... trabalhadores migrantes, estudantes, migrantes irregulares e aqueles que buscam reagrupamento familiar. Enquanto os tipos listados refletem o dinamismo da migração na África do Oeste, os fenômenos climáticos, as guerras, os conflitos apontam para outras importantes realidades. Esta breve visão geral das tendências da migração na África do Oeste ajuda a estabelecer as bases para análise e permite dar especial ênfase aos desafios em termos econômicos, mas também social, cultural e da saúde enfrentada pelos migrantes na região. As tentativas comuns de regulamentação das migrações internacionais não faltam, por isso que eu fiz questão de citar o CDAO e a UEMOA pela tentativa de se criar mecanismos que possibilitem a circulação de trabalhadores, trabalhadoras, mas também para que essas trabalhadoras e esses trabalhadores tenham acesso ao sistema de saúde. E aí, por isso, a importância da discussão do sistema de saúde, né? Lembrando que um dos maiores problemas enfrentados hoje por alguns países, especialmente os países da África do Oeste, está no fato de terem assinado, já na década de 90, uma iniciativa, forçados que foram pelas instituições de Bretton Woods, pelo Banco Mundial, pelo FMI, mas também